Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Aqui é Felipe Mendonça e olha, hoje eu vou conversar com o Bruno Uberman. O Bruno é professor de Relações Internacionais lá da PUC São Paulo. Ele também é um pesquisador do Grupo de Estudos de Conflitos Internacionais e também é um pesquisador do Instituto Nacional de Estudos sobre os Estados Unidos. O Bruno é um grande especialista. Ele tem uma tese, inclusive, intitulada A Colonização Neoliberal de Jerusalém após Oslo, Desenvolvimento, Pacificação e Resistência em Palestina e Israel. Essa tese foi defendida lá no programa Santiago Dantas em 2020 e nessa tese ele discute justamente o conceito de colonização por povoamento dentro dessa era neoliberal. Então ele faz a junção entre esses dois conceitos, né? O conceito de colonialismo, de neoliberalismo, e aponta os paradoxos que essa sobreposição pode gerar especificamente em Gaza. Bom, o Bruno topou falar com a gente numa conjuntura muito difícil. É um absurdo o que está acontecendo, principalmente na faixa de Gaza. Enfim, não sou eu que estou dizendo, mas especialistas em direitos humanos no mundo todo têm denunciado os terríveis ataques de Israel ali na região, inclusive em escolas, em hospitais. Já são mais de 100 funcionários da ONU mortos só em Gaza, ou seja, o maior número de trabalhadores da ONU mortos em conflitos desde a criação da ONU em 45. Enfim, não tem como não se indignar com o que está ocorrendo. É preciso chamar Israel pelo nome. Os atos de Israel em Gaza são atos terroristas. E eu acho que o Lula tem razão quando ele falou ali, ao receber, né, os brasileiros que foram resgatados da faixa de Gaza, de que Israel, de fato, está cometendo atos de terrorismo. Não há outro nome, não há outra forma de se referir ao que Israel está fazendo. A solução que Israel encontrou para Gaza tem sido tão, se não mais grave do que os ataques do Hamas no dia 7 de outubro. E tem uma série de grupos aí pró-Israel que protestam, mas para esses eu pergunto, qual que é o câmbio? Quando que vai ser suficiente? Quantos precisam morrer para que aí finalmente Israel fale? Não, agora tá bom. Qual é o câmbio, a taxa de câmbio aí de mortes? É 15 para 1, 20 para 1, 25 para 1, 30 para 1? Quando que vocês vão finalmente dizer, não, agora é suficiente. Agora a gente já matou o suficiente para vingar as mortes do dia 7 de outubro. Enfim, é um absurdo. A solução que Israel encontrou para Gaza, eu repito, é um absurdo sem tamanho. Precisa ser denunciado como crime de guerra. A gente está vendo crimes de guerra acontecendo diariamente, com ataque a hospitais. A Human Rights Watch acaba de publicar aqui uma nota dizendo que é preciso investigar os ataques de Israel em hospitais. E o argumento é sempre o mesmo. Ali se encontra terroristas infiltrados. E aí você vai e joga uma bomba e mata a criança, mata doente, mata todo mundo. Enfim, se pressupõe que todo mundo ali é o Hamas. É a lógica da punição coletiva levada ao último limite. Isso tem nome. Isso tem nome. Então, fica aqui meu repúdio, a minha indignação, não só com os atos terroristas do Estado de Israel, mas também a todos aqueles que ainda permanecem na tentativa de legitimar o que está sendo feito. Não há argumento no mundo que legitime a morte de mais de 4.000 crianças só na faixa de Gaza. Não há argumento no mundo que justifique o que está sendo feito em Gaza. As 1.200 pessoas que morreram no dia 7 de outubro foram cruelmente assassinadas por terroristas do Hamas em atos de barbárie. Agora, as mais de 10.000 vítimas em Gaza são tão importantes quanto as 1.200 vítimas em Israel. Eu não faço acepção de pessoas. A vida em Israel vale a mesma coisa do que a vida em Gaza. Israel mata inocentes sem nenhum critério. Que a história seja implacável ao denunciar o que está sendo feito hoje. E essa penalização que foi feita por conta da posição brasileira aos brasileiros ali que finalmente conseguiram pousar em território brasileiro. Enfim, um absurdo atrás do outro. E não há como permanecer calado diante de tantas atrocidades. Enfim, é nesse contexto de completa indignação que eu recebo aqui o Bruno Uberman. Ele vem falar com a gente sobre sionismo, antissemitismo e a questão da Palestina
No começo ele vem falar ali, como eu já mencionei, um pouquinho sobre os conceitos que ele mobilizou na tese, e depois, na segunda parte da conversa, a gente fala um pouquinho como que os sionistas tentam inviabilizar as críticas, acusando aqueles que criticam os graves ataques de Israel a Gaza como antissemitismo. E o Bruno vem aqui para desmistificar isso, para desatar esse nó, para tirar a gente dessa armadilha, essa guerra semiótica, né? De modo que, sim, é possível ser antissionista sem ser antissemitista, ao contrário do que muitos grupos por aí têm tentado nos convencer. Então vamos lá, então vamos pro papo. Então com vocês, Bruno Uberman, que vem falar com a gente sobre sionismo, antissemitismo e a questão da Palestina. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Bom, Bruno, obrigado, cara, por topar falar comigo. Eu queria conversar com você em condições melhores. Mas também a tua tese não ajuda, né? Tua tese trabalha com um tema que ganhou, infelizmente, muita dimensão por conta do que está acontecendo, principalmente na faixa de Gaza. Mas, independente do tema, eu estou muito feliz de falar com você, Bruno. Valeu mesmo por topar falar comigo. Imagina. Tamo aí, Felipe. É um prazer estar sempre conversando com vocês aqui no Chutando. Muito bom. Bom, o Bruno Uberman, ele é professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Ele também é um dos pesquisadores lá do Grupo de Estudos de Conflitos Internacionais. A Agostinelli esteve aqui, faz parte também do mesmo grupo. O Bruno também é pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, o INEU. É doutor em Relações Internacionais pelo Programa Santiago Dantas. Tem uma tese, como eu mencionei aqui, que agora precisa ser revisitada, né, dada a conjuntura. A tese é intitulada A Colonização Neoliberal de Jerusalém após Oslo, Desenvolvimento, Pacificação e Resistência em Palestina e Israel. É uma tese defendida em 2020 lá no programa Santiago Dantas, né? E agora, Bruno, a tua tese, como eu disse, ganha nova importância, já era importante, mas ganha uma nova dimensão dada a conjuntura atual. Ô Bruno, olha só, aqui no Chutando a Escada a gente brinca, né, que a gente evita os tudólogos, ou seja, aqueles que sabem falar de tudo, mas não entendem profundamente de nada, né? Não é o teu caso, obviamente, que já vem se debruçando sobre o tema já tem algum tempo. Mas uma coisa que me chamou a atenção na tua tese é justamente o debate sobre colonização, e não só, né, a colonização, mas a colonização numa era bastante específica, né, das relações internacionais, que é a era neoliberal, e você, enfim, de certo modo, faz um diálogo entre os dois conceitos, ou seja, como a colonização se manifesta em tempos de liberalismos e capitalismos, ou de neoliberalismos, né, ou da ultrafinanciarização, da altas finanças e assim por diante. E queria que você explorasse um pouquinho para a gente como que se dá esses movimentos coloniais nesse tipo de conjuntura. Eu me lembro até de um fio, foi bastante compartilhado, que você colocou no Twitter, né, justamente trazendo o conceito de colonização, né, ou de colônia de povoamento para o caso de Israel, fazendo, obviamente, todos os tratamentos, e porque esse tipo de transposição conceitual de uma era para outra sempre traz dilemas, né? Mas você trouxe ali que as especificidades, o caso de Israel, mesmo sendo diversas, ainda assim é possível chamar, né, o tipo de política que Israel tem para com o povo palestino de uma espécie de colonização, de povoamento. É por aí mesmo? Bom, Felipe, acho que em primeiro lugar, entender que esse conceito de colonialismo e povoamento, na settler colonialism em inglês, tem tido um esforço de renovação teórica de 1999 para cá, né? Principalmente desde que um antropólogo australiano chamado Patrick Wolf, ele publica um livro dele, se eu não me engano, chama Elimination of the Native. Eu estou errado agora falando de cor,
mas que ele vai buscar retomar esse conceito para entender inicialmente o contexto da Austrália, né, no qual ele está inserido, mas mais tarde ele vai buscar ampliar, né? Ele publica um artigo muito importante lá em 2006, que chama Settler Colonialism and the Elimination of the Native, né? Que ele vai colocar como esse tipo de colonialismo é um colonialismo que permanece enquanto uma estrutura de nações que são originalmente constituídas por ele, né? Um elemento central é que a invasão não é um evento histórico, mas uma estrutura. Isso é o elemento central, né? Ou seja, que o processo que o estrangeiro, normalmente europeu, né, faz de colonizar, de invadir um território nativo, ele não é somente um evento lá que ficou em 1500, 1600, ou no caso aqui de Palestina e Israel, lá em 1898, 99, quando se deu a primeira, né, considerado o primeiro assentamento judaico-sionista na Palestina, né? Isso é uma estrutura, né? É uma estrutura no sentido de que os povos, as terras indígenas, estão permanentemente sendo invadidos. Enquanto tiver terra nativa a ser colonizada, o processo colonial continuará, né? Porque o objetivo central de um processo de colonização e povoamento é a expropriação da terra nativa. Não é necessariamente explorar o trabalho e outros recursos naturais, né? O trabalho como elemento central, né? Normalmente, quando a gente entende colonialismo, a gente está falando de exploração do trabalho nativo, né? Mas não é esse o elemento central, né? Esse elemento central para entender algumas colonizações da Nigéria, da Índia e outros casos que a gente pode se debruçar, né? Mas nesse tipo de colonialismo, o colono europeu ele vai para a terra nativa com o objetivo de construir uma nação e um estado para si próprios a partir da destruição das nações ou da nação indígena que existem ali, né? E destruição da nação envolve você destruir essa sociedade que existe lá e impedir a sua autodeterminação naquele território, né? Por isso que a conquista da terra é o elemento central, porque é sobre a terra que você constrói esse Estado-nação que você vai construir para si, né? E é um Estado que vai buscar assegurar privilégios econômicos e políticos para este grupo colono, né? É um processo, como o Vladimir Povo coloca, que o colono estrangeiro vem e nunca vai embora, né? E constrói uma nação para si próprio. Por isso que a gente pode aplicar este conceito para o contexto australiano, né? Para o contexto de Palestina e Israel, né? E para outros contextos. Normalmente, esse conceito tem sido utilizado principalmente para entender as colonizações anglófonas, né? Anglo-saxãs, na verdade, né? Estados Unidos, Austrália, Canadá, Nova Zelândia, África do Sul. Esse conceito tem sido utilizado inicialmente para entender colônias de povoamento inglesas, de uma forma geral, né? Anglo-saxãs, como é o caso dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia. Depois foi expandido para entender a África do Sul, e ele tem sido começado a ser expandido para entender outros contextos da África e aqui das Américas, né? Como é o caso da Rodésia, né, Argélia, e aqui na América Latina, né? Porque, afinal, praticamente todos os estados aqui da América Latina são estados construídos por colonos, né? A partir de várias características particulares, né? Mas que a independência não significou a independência dos nativos, não foi processo de descolonização, como a gente ficou acostumado ali na meados do século XX, que eram, de forma geral, descolonizações conduzidas por povos nativos a partir da expulsão dos colonizadores, né? A gente ficou meio capturado por esse entendimento de descolonização, né? Por independência nacional, na verdade, que também são movimentos de descolonizações. Mas as independências nacionais de colônias de povoamento não são descolonizações, são os colonos conquistando a independência da metrópole, né? Que é isso que a gente vê aqui no Brasil, é isso que a gente vê nos Estados Unidos, a gente vê isso na Austrália, né? E a nação construída é uma nação para esses colonos brancos, né? Tanto que toda a discussão que a gente teve, por exemplo, nos 200 anos de independência aqui do Brasil foi justamente em torno disso, né? Independência para quem ali foi feita pelo Dom Pedro I, né? Independência para, de uma forma geral, os colonos brancos que viviam aqui nesse território que a gente chama de Brasil, né? E desse Estado construído ali por eles. Tanto que significou, de uma forma geral, e isso é comum em vários colonizações de povoamento, uma radicalização da colonização. Ela se torna normalmente mais brutal, porque a metrópole, normalmente, ela tem interesses mais difusos, ela enxerga a dinâmica de uma forma global, né? Enquanto os colonos eles estão ali vivendo e eles têm a demanda ali por terra e por
e por bem-estar e tudo mais, né? E é isso que a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, inclusive uma radicalização, de uma forma até mais violenta, muitas vezes, a colonização sendo conduzida em relações a indígenas, negros aqui no Brasil, né? A colonização dos Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos foi justamente para expandir a colonização, que o Reino Unido, de alguma forma geral, segurava, né, os americanos, e isso foi feito na expansão das 13 colônias para o oeste e tudo mais. Então, dessa mesma forma, a gente tem que entender a independência de Israel. É uma independência da metrópole, né? Só que a metrópole era o Reino Unido, e aí é uma particularidade muito interessante do caso sionista israelense, né? Porque é o que eu partilho do entendimento de um marxista francês chamado Maxime Rodinson, que vai dizer que o sionismo ele tinha uma metrópole coletiva, né? Que não era inicialmente um Estado, mas eram organizações transnacionais, né, que é o Jewish National Fund, a World Zionist Organization, né, a Jewish Agency e outras organizações muito importantes que eram fundamentais para levantar recursos financeiros. O início da colonização sionista não se deu por meio da força, mas por meio do mercado, né, a partir da compra de terras, porque é aí que entra algumas particularidades interessantes da colonização sionista em relação a essas colonizações de povoamento que são mais antigas, né, porque os indígenas palestinos já estavam inseridos na modernidade capitalista, sobre a ocupação do Império Otomano. Então, por exemplo, lá você já tinha estabelecimento de propriedade privada da terra, já tinha ferrovia, já tinha portos, né? Você já tinha todo um mercado capitalista ali estabelecido, né? Então, o movimento sionista, pela ausência de Estado coercitivo que assegurasse a conquista de território e, ao mesmo tempo, a presença de um mercado capitalista ali de terras, começou a colonização através da compra de terras. Mas daí vão argumentar a compra de terra não é colonização. Mas sim, cada movimento colonial vai ter suas características particulares, né? Tanto que ele tem um início muito lento durante o Império Otomano e ele vai se fortalecer a partir de 1918, quando você tem a ocupação britânica, né? E o Reino Unido passa a fazer as vezes de metrópole, né? Só que é uma metrópole também sui generis, né? Porque ela não é uma metrópole, né, que partilha da mesma nacionalidade do que esses colonos, né? É uma metrópole britânica com os colonos sionistas, mas há um apoio muito grande, né? Mas os britânicos estão sempre fazendo um jogo de governança também em relação aos nativos palestinos e tudo mais. Isso vai gerando as diversas contradições do processo ali entre palestinos e judeus sionistas, que vai resultar na ideia da partilha, que é uma ideia britânica inicialmente, né? Que vai ser adotada pela ONU, vai ser adotada pelo movimento sionista, né? E vai resultar na criação do Estado de Israel lá em 1948. Mas então, o argumento do certo colonialismo vai entender que esse processo inicia-se ali no final do século XIX, começo do XX, quando inicia a colonização. E essa colonização vai ter vários momentos, desdobramentos de acordo com as transformações do capitalismo e da geopolítica global, da capacidade que o movimento sionista vai adquirir, né? Vai pré-acumular tanto no estrangeiro quanto no território, né? Tanto que a militarização do movimento sionista e o uso da força se dá a partir dos anos 20, né? Até os anos 20 as milícias sionistas eram bem fracas e tudo mais. A partir da ideia do revisionismo sionista, do Jabotinsky, do apoio britânico, e aí que passa a ter essas características mais violentas que resultar na limpeza étnica de 1948 da NAPA, né? Então, não é a questão Palestina-Israel, todo mundo fala, é uma questão de 75 anos, que tem como marco a NAPA, né, a criação do Estado de Israel em 1948. Mas é um processo, do nosso ponto de vista, muito anterior, né? Porque as condições das dinâmicas de terra e trabalho que vieram estabelecer a separação entre judeus e palestinos e a busca da construção de um Estado exclusivo para a população judaica, né, em detrimento da autodeterminação palestina, se dava ali desde antes. O que acontece em 1948 é esse divisor de águas, né, a construção da nação para a nação judaica, da nação sionista, a partir da destruição da nação palestina, né? É isso que a Nakba realiza, a destruição da nação palestina, né? Os palestinos veem destruídos os elementos que constituíam a sua nação naquele contexto, né? E obviamente também com o apoio de jordanianos e de egípcios, né? Os jordanianos queriam anexar a Cisjordânia, enfim, não estavam nem um pouco interessados com a determinação palestina, de acordo inclusive com a Golda Meir, com o movimento sionista, de partilhar, né, a Palestina e tudo mais.
Então, esse é o elemento central. E esse processo colonial, ele permanece, né? Ele se expande no interior de Israel, nos anos seguintes à criação do Estado de Israel, e ele vai se expandir, né, para os territórios ocupados de Cisjordânia e Faixa de Gaza a partir de 67. Né? Por isso que pode soar estranho, né, que falar de colonização e combinação de colonização com o neoliberalismo, né, que é a sua questão, mas é uma dinâmica estrutural que sempre vai buscar expropriar as terras indígenas e negar a autodeterminação nativa de todas as formas, porque autodeterminação nativa significa, né, de alguma forma, você desfazer essa autodeterminação dos colonos, né? Ou seja, de você partilhar as relações de poder ali de uma outra forma, né? Quando você permite a autodeterminação indígena, né? Eu gosto muito de trazer o comparativo com o Brasil para a gente entender como a questão da Palestina e Israel, e isso é um dos objetivos dessa perspectiva teórica, é não entender a questão Palestina e Israel de um ponto de vista excepcional, né? Entender como parte de um fenômeno global de expansões europeias para a África, Ásia e Américas, né? Por exemplo, marco temporal, né? Faz parte do projeto do Estado colonial brasileiro de continuar expandindo, né, a expropriação de terras indígenas, né? Negar a autodeterminação indígena, a pouca autonomia indígena que existe, que o Estado brasileiro concedeu aos indígenas e tudo mais, né, que não foi uma descolonização do Estado brasileiro, né? Os indígenas ainda são confinados em reservas, sem autodeterminação e tudo mais, né? Mas eles têm uma autonomia, né, que é importante, que não é uma autodeterminação verdadeira, né? E o marco temporal significa, né, as elites colonas brasileiras, que a gente chama de grileiro, a gente chama de ruralista, a gente chama de arrozeiro, né? A gente chama das mais diversas formas essas elites coloniais brasileiras, né? Em buscar expandir a expropriação das terras indígenas, expropriar a terra, né? Essa expropriação não tem interesse na exploração do trabalho indígena, né? É a expropriação da terra indígena, a expropriação, conquista do solo e dos recursos naturais que existem nele, né? Então, esse o mesmo processo que a gente observa na Palestina, e por isso que, né, faz sentido para os israelenses manter confinados mais de 2 milhões de pessoas do povo nativo, sem explorar de uma forma geral o trabalho dessa população, né? Do ponto de vista de um teórico pós-colonial tradicional, isso não faz sentido, né? Como assim isso é um processo colonial, né? Você não está explorando o trabalho. Porque é um processo colonial particular, né? De expropriação da terra, acima de tudo. E o sionismo tem a particularidade da maioria demográfica judaica. Então, isso justifica, né, o confinamento dessa população nativa que resiste a sobreviver no território, né, em parcelas cada vez menores dele. E confinamento em reservas é algo que a gente vê nos Estados Unidos, é algo que a gente vê no Brasil, é algo que a gente vê na África do Sul, é algo que a gente vê na Palestina, né? A gente chama de terras indígenas ali, nos Estados Unidos chama de reservas, na África do Sul chama de bantustões, na Palestina chama de faixa de Gaza, né? Cada processo colonial vai ter seus nomes para isso daí. E dentro dessa universalidade, de alguma forma, que eu busco entender, né, o que está acontecendo e esclarecendo, né, um pouco a minha contribuição que eu busco fazer para esse campo de estudos na minha tese, né, é justamente entender como esse processo se dá contemporaneamente no contexto do capitalismo neoliberal, porque o colonialismo ele sempre vai se dar dentro do... O colonialismo é uma forma de expansão do capitalismo para periferias onde vivem povos indígenas, né, racialmente subalternizados e tudo mais, né? Então é um processo que eu insiro dentro da lógica de acumulação primitiva de capital, acumulação por exploração, né, e tudo mais. Do conceito marxista, né, que é continuado por outros marxistas como Harvey e outros, né? Eu insiro dentro desse contexto a partir de discussões que são feitas na literatura em torno disso, né? Então, uma das formas mais óbvias, por exemplo, é a presença de corporações privadas de segurança protegendo assentamentos, né? Isso é uma forma da gente entender essa combinação de colonialismo e neoliberalismo, né? Ou seja, você aparentemente desobriga o Estado de Israel da responsabilidade pela proteção dos colonos, né? Mas na realidade o Estado de Israel paga de uma forma, por outras vias, essas empresas de segurança, porque faz parte dessa terceirização da responsabilidade, da dinâmica de privatização, né? Inclusive toda a privatização da indústria, do complexo industrial militar israelense, são elementos muito interessantes para a gente entender essa combinação entre colonialismo e neoliberalismo,
que em Israel desempenha um papel muito grande. Mais um elemento que eu busco analisar na minha tese é, por exemplo, como a partir dessa dinâmica que é característica do neoliberalismo, né, de você você transformar ou mercantilizar o espaço a partir de empreendimentos turísticos, né, como isso é justificado para a construção de assentamentos judaicos no lugar de territórios palestinos, como é o caso, por exemplo, de um assentamento em Jerusalém Oriental, que chama Cidade de Davi, feito por um grupo de colonos chamado Elad, né, que faz um empreendimento que eu chamo de turístico colonial, né? E a presença internacional turística lá normaliza esse tipo de assentamento, justifica, isso permite que isso passe mais facilmente na burocracia israelense, né? Dificulta a resistência palestina e tudo mais. Mas talvez a grande contribuição da minha pesquisa seja entender como, por exemplo, programas de capacitação empreendedora, né, são utilizados como forma de contra-insurgência colonial, porque apesar do interesse central não seja governar a vida dos nativos, o Estado colono ele se acaba se vendo obrigado por governar a vida das pessoas, né? E há demandas flutuantes pelo trabalho, né? Inclusive os debates teóricos que eu faço em torno do conceito de certo colonialismo, que a terra é o central, mas o trabalho nativo surge, né, como uma demanda pelo capital colono em determinados momentos históricos, né? E é isso que acontece, né? Por isso que, por exemplo, o Estado de Israel fecha completamente, não explora nenhum trabalhador de Gaza, mas, por exemplo, quando aconteceu o ataque do Hamas no 7 de outubro, você tinha milhares de trabalhadores de Gaza em Israel, né? Porque isso tinha sido uma reforma recente que o Estado de Israel tinha feito de permitir por volta de 20 mil trabalhadores de Gaza irem trabalhar em Israel. Ou seja, são 20 mil de 2 milhões, né? Porque existe uma demanda do capital israelense por exploração de trabalho barato, e você tem uma reserva de trabalho barato ali gigantesca, né? Que você não precisa se preocupar com a reprodução social deles, né? Porque eles vivem em território governado por governos nativos, né? A Autoridade Palestina Cisjordânia, o Hamas na faixa de Gaza, né? Supostamente você não se preocupa com a reprodução social deles, né? Então, trabalho muito barato para o capital israelense, né? E eu vou analisar em particular o caso de Jerusalém, onde é um território já anexado, né, Jerusalém Oriental já é anexado a Israel, tem uma governança mais civil do que militar, né, mas você tem milhares de palestinos lá e você tem uma previsibilidade de os palestinos se tornar a maioria que os judeus lá no futuro próximo. E uma necessidade de governo dessa população palestina de Jerusalém que está tornando cada vez mais revoltosa, né? O centro da resistência palestina nos últimos anos foi Jerusalém e Gaza, né? E agora está voltando a crescer na Cisjordânia, em lugares como Jenin e tudo mais. Então, numa cidade de pacificar essa população, você começa a fazer medidas de inclusão, né? E medidas de inclusão vinculadas a dinâmicas neoliberais, como capacitação empreendedora, né? Treinamento de tecnologia e tudo mais, porque isso está inserido dentro da lógica do capital israelense. Essa nação que se usa de colocar como nação empreendedora, startup nation, né, que desenvolve tecnologias militares e civis global, é visto como uma sociedade particularmente onde acontece inovação tecnológica e em grande aliança com o capital americano nesse processo, né? Então, eu analiso, né, esse processo de você transformar Jerusalém, né, mais próxima de Tel Aviv. Jerusalém é visto como essa cidade mais religiosa, atrasada, empobrecida, né, aproximar da vibrante, tecnologicamente avançada Tel Aviv, né, e a inclusão dos palestinos como, né, uma benesse, né, representada pelas elites israelenses. Olha como nós não colonizamos, olha como não somos racistas, estamos incluindo as minorias, respeitamos seus direitos e tudo mais. Sendo que os palestinos que vivem em Jerusalém cidadãos são, né, porque Israel se nega a conceder cidadania, né, essas pessoas. Elas têm que passar por um processo super brutal, né, e bastante dificultado para eles obterem cidadania. Alguns palestinos têm cada vez mais optado pela cidadania israelense por uma questão de estabilidade política e econômica deles ali naquele contexto. Porque muitas residências palestinas são revogadas pelo Estado de Israel, pelas residências de palestinos de Israel são revogadas pelas mais diversas razões, né? Então, o meu argumento é a contra-insurgência, uma tática, né, colonial de pacificar povos nativos que vem desde o século XIX.
e ela vai se transformando das mais diversas formas, né? Mas um elemento central que é permanente é você promover um desenvolvimento limitado, né? E formas de autogovernança nativas para você permitir o bom governo produtivo da população nativa, né? E o meu argumento é que o neoliberalismo, os instrumentos neoliberais permitem que essa dinâmica da contra-insurgência permaneça sobre a vida dos palestinos em Jerusalém de uma forma extremamente normalizada, que os próprios palestinos acreditam que o Estado de Israel está agindo de uma forma benevolente em relação a eles, né? Porque, de alguma forma geral, o mercado e a atuação de ONGs é um elemento central aí, característica do neoliberalismo, né? O mercado e as ONGs são vistas como politicamente neutras, não são racistas, tudo mais. O Estado é racista, né? As ONGs e o mercado não são racistas, porque o mercado é meritocrático e tudo mais, né? As pessoas acreditam nisso. Então se torna uma cunha central para você atrair a população civil palestina, e essa dinâmica de atração da população civil é uma dinâmica central da contra-insurgência. Você atrai a população civil para você isolar os insurgentes, os guerrilheiros e tudo mais. Dessa forma você constrói os bons palestinos e os maus palestinos. Aqueles bons palestinos que cooperam são recompensados com programas de capacitação. São programas de capacitação que não vai mudar a vida, a estrutura da opressão e da pobreza dos palestinos que vivem lá. Talvez alguns indivíduos palestinos vão começar a prosperar e vão ter uma vida melhor, de fato. Mas a sociedade palestina como um todo continua racialmente e estruturalmente oprimida pelo processo colonial, né? A grande maioria dos palestinos continua sendo força de trabalho barata, continua sendo morta, continua sendo reprimida, continua tendo suas casas destruídas, né, a construção de assentamentos não para e tudo mais. Mas isso cria uma ilusão de que o Estado está agindo de uma forma antirracista, anticolonial, né, mas é um antirracismo liberal, um antirracismo neoliberal, um anticolonialismo neoliberal é o que eu argumento na tese, né? E muitos palestinos aderem a esse anticolonialismo neoliberal, o que é muito interessante, né? Que daí entra nessas dinâmicas da subjetividade neoliberal que se mistura com uma subjetividade anticolonial, né? Que seria a forma mais racional dos palestinos agirem, né? Isso vai limitando a capacidade de resistência dos palestinos. Esse é o meu argumento central. Enfim, falei muito, Felipe. Não, foi ótimo. Não, foi ótimo. E é interessante, né, a contribuição, porque assim, eu sou um completo leigo, como você já deve ter percebido, mas há uma economia política na lógica dessa colonização, né? Que, em última instância, é a economia política clássica, é terra, trabalho e classe, né? E justamente esse momento neoliberal agudiza, embora de outras formas, justamente a tensão nessa tríade clássica aí da economia política. E eu achei interessante também como você coloca, né, a colonização em tempos neoliberais, como que essa lógica da despossessão, né, a lógica do avanço via discurso de empreendedorismo, de cidades, de startups e não sei o quê, né? Essa lógica da pacificação pela lógica empreendedora, e que aqui na América Latina a gente tem um histórico também enorme com relação a isso, né? Nossa história que também nos dá alguma propriedade para falar sobre como que o neoliberalismo vai entrando via ONGs, via think tanks e assim por diante. Mas, Bruno, nessa mesma toada, o que acontece é que você mesmo mencionou que para tratar o sionismo israelense como uma espécie de desdobramento, né, de um colonialismo de povoamento, você tem que fazer alguns tratamentos, dada a especificidade do caso. Ao mesmo tempo, a resistência palestina, imagino que também tenha lá suas especificidades, né? Mesmo dentro da lógica e desse período que eu estou chamando aqui de momento neoliberal. Porque, de fato, diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos, ou na Austrália, ou na América Latina, que foram exemplos que apareceram várias vezes aqui nessa sua primeira intervenção, na Palestina a gente tem formas de insurgência diferentes, né? E aqui, para o ouvinte emocionado, talvez que tenha chegado até aqui nesse episódio, a gente vai fazer o checkpoint, né? Que, claro, Hamas
o que fez foi um ataque terrorista, já falei isso várias vezes. Ninguém aqui está tentando justificar o que o Hamas fez. Por outro lado, e com isso eu não quero minimizar as trágicas perdas do povo de Israel, o que não significa que a gente não possa explicar e contextualizar o ataque. Bom, eu estou colocando tudo isso porque eu queria te perguntar justamente isso, como que essa lógica, né, essa economia política da colonização se reverte nos tipos de resistência que acontecem na Palestina, especificamente em Gaza, mais especificamente ainda quando a gente considera o Hamas. Acho que um elemento importante da neoliberalização da resistência, tem várias dinâmicas de neoliberalização da resistência, né? Palestina. A principal, normalmente, busca se entender como as políticas de ajuda internacional e a atuação de ONGs internacionais, né, que atuam nos territórios palestinos, praticamente ali na Cisjordânia, mas também na faixa de Gaza, né, enfraquecem a resistência, né? Como, por exemplo, as ONGs substituíram os partidos políticos na mobilização, né, palestina, e os palestinos acabaram sendo confinados dentro do espectro do que as ONGs internacionais e da ajuda internacional deseja e entende como a forma correta, né, de você buscar a construção de um Estado palestino, de você construir a paz, de você fazer um exercício de reconciliação com os judeus israelenses e tudo mais, né? Isso passa a ser governado pela ajuda externa, que é principalmente europeia e americana, mas hoje em dia vem bastante do Golfo também, e da atuação dessas ONGs. E nessas ONGs você tem, né, gringos trabalhando lá, né? E os gringos acabam ganhando mais que os próprios palestinos, ou seja, uma ajuda direcionada, né, aos palestinos, mas que os gringos trabalham para ajudar os palestinos, tem essa dinâmica do white savior, né, do salvador branco e tudo mais, né, que tem essa lógica, né, de você privatizar, né, a ajuda internacional através das ONGs, que são vistas mais confiáveis do que os estados, porque os estados são corruptos, né, e você controla, né, o empoderamento da sociedade civil, né, que tem a ver com toda essa dinâmica desse neoliberalismo mais humanizado, do desenvolvimento humano, pós-consenso de Washington, né, que a literatura diz. E isso é uma dinâmica muito importante, que é a principal crítica, né, que os palestinos fazem. E isso são mecanismos criados pelo processo de Oslo, né? Oslo possibilitou que isso existisse, né? Que faz com que os palestinos, em vez de lutar pela libertação nacional, estão lutando para abrir empresa, né, para você construir um Estado, que é a autoridade palestina ali, né, através de políticas de austeridade, né, de privatização e tudo mais, que acaba enfraquecendo o sindicato, que acaba enfraquecendo o movimento político, né, que corta salário de professor, que corta salário de médico e tudo mais. Porque a governança da autoridade palestina na Cisjordânia é uma governança neoliberal, né, orientada pelo Banco Mundial, pelo FMI, pelos Estados Unidos e tudo mais. E o Hamas, ele rompe com isso. E é isso que é interessante. O Hamas, ele se torna uma estrutura de governança na faixa de Gaza, né? Mas a gente não pode dizer que ele ele faz uma governança neoliberal, porque o sentido de governar do Hamas não é orientado pela dinâmica ocidental neoliberal como é a autoridade palestina, né? E aí, antes de eu me aprofundar no Hamas, eu só queria chamar a atenção para uma coisa. O que a autoridade palestina ganhou nos últimos 30 anos em coordenando economia, política e segurança? Porque a autoridade palestina, por exemplo, ela é responsável por policiar os palestinos, né? Ela é responsável por reprimir movimentos mais radicais palestinos, né? E ali em Ramallah, os palestinos criticam que é a bolha de Ramallah, assim como tem a bolha de Tel Aviv, né, que você vive isolado do conflito, né, e os mísseis do Hamas furam a bolha, né, você vai ter a bolha de Ramallah, né, os palestinos que vivem ali, a burguesia palestina se beneficiando das condições, fazendo cooperação econômica de segurança com a burguesia israelense e tudo mais, acreditando que a normalização econômica vai resultar na paz. Coisa que estão há 30 anos aí nada, né? Então, a autoridade palestina coopera com os israelenses e não ganha nada em troca. O que a gente viu nos últimos anos é o acirramento da colonização, aumento da construção de assentamentos, aumento da violência contra palestinos na Cisjordânia, né? Então, por isso que a população civil palestina está profundamente satisfeita, né? Bastante crítica da autoridade palestina e tudo mais, por causa desse modelo de governança neoliberal, né? E o Hamas não obedece a isso, né?
O Hamas, ele atua dentro de uma lógica de governo para construir a resistência. E é isso que a gente tem que entender. E o Hamas, obviamente, ele é autoritário, né? Ele age de uma forma repressiva sobre a população palestina, mas eu não diria que isso é muito diferente do que a autoridade palestina faz na Cisjordânia. A autoridade palestina é muito repressiva na Cisjordânia também com os palestinos, né? O serviço de inteligência palestino é super agressivo, vigia palestinos, né? Pune, tem relatos de tortura que os próprios palestinos fazem contra palestinos hoje, né? Esse é o resultado dos acordos de Oslo, virou os palestinos contra os palestinos, né? Isso é uma tragédia, e o Hamas ele busca sair desse espectro, né? E isso que é algo interessante, né? O problema, como você coloca, Felipe, é que o Hamas utiliza essa governança para construir resistência e faz atentado terrorista, né? Coisa que deixamos claro, você condenamos e criticamos e somos contrários a isso, né? Mas essa que é a lógica, né, da governança, né, do Hamas. Então ela foge um pouco dessa dinâmica neoliberal, né? E ela busca construir um sentido de coletividade, né? Que na Cisjordânia a gente tem perdido, né? Por exemplo, a primeira vez que eu fui para a Palestina, né, um pouco mais de 10 anos atrás, você não via morador de rua, apesar da pobreza ser acima de 80%. Acho que não era esses dados, né? Mas a pobreza é alta na Cisjordânia. Os palestinos são bastante pobres, né? Mas você não via morador de rua como você vê aqui no Brasil, porque você tinha um sentido de comunidade muito grande, né? Construído a partir da resistência nacional, né? O sentimento anticolonial. E isso cresceu nos últimos anos. E não cresceu somente porque a pobreza cresceu, mas porque você tem uma atomização da sociedade palestina, uma individualização da sociedade palestina, né? E isso não acontece no mesmo sentido em Gaza, né? Porque, de alguma forma geral, né, existe uma autogovernança dos palestinos em Gaza, né? Você tem o bloqueio de Israel, que controla quase tudo que entra, quase tudo que sai, governa as fronteiras, o ar e o mar palestino em Gaza, né? É uma situação de como eu gosto de intelectuais israelenses, né, o Ofir Azulay chama, é uma situação de você estar permanentemente à beira da catástrofe humanitária, né? Inclusive os israelenses, sim, a Isabela deve ter falado disso, né, no outro episódio, né? Calculam a quantidade de calorias, né, que os palestinos podem se alimentar, né? Isso, eles chegam no número de caminhões de comida que pode entrar em Gaza, enfim, né? Então, é uma governança, né, partilhada do Hamas e Israel. Mas a parte Hamas não é neoliberal, eu diria. E se for, né, não é que nem da autoridade palestina. Então, por isso que a gente vê a resistência violenta ainda ser uma opção muito grande, né, para os palestinos da faixa de Gaza, né? A gente vê um comunitarismo e um sentido de união e comunidade muito grande dos palestinos, né, na faixa de Gaza, e apesar dos palestinos serem críticos do Hamas, eles defendem a resistência do Hamas, em última instância, né? Porque tem um sentido de união nacional pela libertação nacional, né? De evitar essa fragmentação social, né? Ô Bruno, eu diria isso. E sobre isso, assim, isso também não é um problema, porque, veja, um dos argumentos que o governo de Israel usa para esse massacre que a gente está vendo diariamente, né? Agora, enquanto a gente grava, são 11 mil mortos, um número absurdo, né? E um dos argumentos que o Netanyahu usa é que Gaza é Hamas, né? E que, portanto, vale a punição coletiva, porque ali ninguém é inocente, nem mesmo crianças, né? E quando eu entendi, obviamente, que essa dinâmica de contra-insurgência, de insurgência e contra-insurgência dentro do neoliberalismo cria esse tipo de curto-circuito, né? Ou seja, o Hamas é um desses curtos-circuitos, é um desses efeitos colaterais dentro dessa lógica colonial neoliberal, mas isso não gera um problema até para outras formas de resistência, porque é justamente isso que convenceu boa parte do Ocidente, né? A Gaza elegeu Hamas, logo ali todo mundo é Hamas. Então, logo, considerando a gravidade do ataque de 7 de outubro, se justificaria, entendeu? O movimento de resistência anticolonial, né,
eles, assim todos, e a Palestina não é exceção, né? Obviamente você vai ter aqueles integrantes que só fazem parte de uma resistência mais orgânica, formal, mas você vai ter as alianças na sociedade civil, né? Obviamente, você tem parcela da sociedade civil de Gaza que apoia o Hamas e oferece guarida para o Hamas, né? Mas, obviamente, não é uma unanimidade que todos os palestinos da faixa de Gaza apoiam o Hamas e isso serve de justificativo, né? O que o Netanyahu faz aí é apontar de como funcionam movimentos de guerrilha, né? Porque movimentos de guerrilha, e a gente analisa isso, por exemplo, guerrilha na Guerra Civil Espanhola, guerrilha na Resistência Francesa, guerrilha na Revolução Americana contra o Reino Unido, né? Todos os movimentos de guerrilha cubana, guerrilha argelina, né? São inseridos na população civil, né? E o Hamas tem o seu braço político e tem o seu braço armado. O seu braço armado está agindo como guerrilha, uma tática de guerrilha para resistir, né? E é inserido na população civil, né? Como uma tática, né? O Netanyahu utiliza disso, né, para exercer a tática deles, né, que é a chamada doutrina Dahya, né? Que foi uma tática que os israelenses desenvolveram junto dos americanos, inicialmente na repressão da resistência palestina em Jenin, na segunda intifada, né? Que você tinha os guerrilheiros palestinos ali no campo de apoiado de Jenin, que é um espaço urbano muito denso, muitos palestinos vivem lá, milhares de palestinos, vielas muito estreitas, né? Casas uma em cima da outra e tudo mais. Então, o espaço urbano sempre é um desafio para exércitos poderosos, né? Porque os guerrilheiros se escondem dentro das casas, né? Em buracos, em túneis, fazem vigia em cima de prédios e tudo mais, né? O espaço urbano é muito desafiador, né? Tem diversas doutrinas militares que buscam superar essa tridimensionalidade do espaço urbano e tudo mais. Para entender isso, leiam Stephen Graham, né? O novo urbanismo militar, que aborda isso daí, inclusive aborda, né, diversos casos israelenses aí, junto dos americanos. E eles desenvolveram em Jenin, inicialmente, a destruição, o homicídio, que a gente chama, né? Ou seja, já que está difícil a gente conseguir discernir um guerrilheiro de um civil, e a gente conseguir chegar nos guerrilheiros e tirar o apoio da população civil aos guerrilheiros, então a gente destrói tudo, né? E quando a gente destrói tudo, os guerrilheiros fogem, você tira o apoio e a gente vai lá e ataca eles. E é isso que aconteceu em Jenin, né? Jenin foi feito com bulldozers, com tratores, com tanques, com bombas, né? E foi bem sucedido. E isso veio a ser, mais tarde, em 2006, na guerra contra o Hezbollah, a segunda guerra do Líbano, em 2006, veio se tornar uma doutrina militar mais sofisticada, que é chamada doutrina Dahya, né? Porque você tinha o Hezbollah ali no bairro de Dahya, no sul do Líbano, né? E essa dinâmica, né? Israel começou a bombardear prédios civis de uma forma, né? Sem alvos, né, militares concretos, né, para você provocar a destruição do ambiente urbano, né, para você provocar o isolamento dos guerrilheiros, né? E é isso que a gente está vendo hoje no norte da faixa de Gaza, né? Mas também no sul, obviamente, mas no norte em particular, na cidade de Gaza, né? É a destruição completa do ambiente urbano, né, para você provocar o isolamento dos guerrilheiros, né? Ou seja, tem o apoio da população civil ao movimento guerrilheiro de Gaza, né, do Hamas, né, e da Jihad Islâmica em Gaza, mas isso é instrumentalizado a partir da lógica da desumanização dos palestinos, todos como terroristas e como todos potencialmente terroristas, e se você apoia terrorista, você é terrorista logo, né, para justificar essa doutrina que é fundamentada na destruição das infraestruturas civis e no assassinato de civis, né? O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Por cada muro un lamento, en Jerusalén, la dorada, y 1000 vidas malgastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida y cada piedra querida
guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga. E aí eu acho que isso me leva a uma outra questão, que tem a ver com aí o debate em torno do que ocorre, né? E que eu tenho percebido isso aqui no Brasil diversas vezes. Sei lá, o Padre Júlio recentemente ela recebeu uma carta, né? Porque ele estava numa marcha, e aí bom, o ouvinte sabe bem do que eu estou falando. Desde do Padre Júlio até lá o fulano no Twitter e sei lá o quê. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte, há uma certa complicação adicional no debate sobre o que ocorre na faixa de Gaza, que e claro, isso para alguns pode parecer algo de fato inocente, mas certamente se trata de uma semiótica. E você chamou isso num artigo teu de guerra semiótica, né? Que é justamente a mobilização de conceitos e de ideias que buscam, né, associar um determinado tipo de imagem à causa palestina. Foi justamente o que você falou agora, né? Você tenta transformar a Palestina em terrorismo ou qualquer crítica ao governo de Israel de antissemitismo. E uma das reverberações, por exemplo, que eu vi no debate tem a ver justamente com essa ideia de que criticar o governo de Israel, você corre o sério risco de se tornar, de ser acusado de ser antissemita. Ou se você, por exemplo, denunciar o sionismo, se colocar como antissionista, logo você pode ser taxado como um sujeito antissemita, né? E isso tem a ver com um argumento que se usa com a própria característica do Estado de Israel, que é um Estado judeu, então não daria para desassociar uma coisa da outra, né? Ou seja, a autodeterminação do povo judeu está, então, logicamente ligada à necessidade de uma terra. Logo, se você questiona, né, o sionismo, você estaria, obviamente, se colocando dentro dessa lógica como um sujeito antissemita. E eu, obviamente, não aceito esse enunciado, né? Não aceito esse enunciado. Já falei aqui algumas vezes sobre isso. Acho que essa é uma falácia, porque cria-se uma dicotomia. Porque se você cai nessa dicotomia, você, de fato, ou uma coisa ou outra. Mas essa é uma lógica falaciosa. E eu queria te perguntar se você concorda com isso. Se, de fato, há uma guerra semiótica nessa lógica de tentativa, por exemplo, de interdição do debate sobre as causas do ataque de 7 de outubro dentro dessa lógica do antissemitismo. Faz sentido? Sim, eu acho que o gancho aí em relação ao que eu falei, né, no final da fala passada, a pergunta passada acho que se conecta bastante bem com o que você pergunta agora, né? Então eu vou dividir a minha resposta em duas partes, né? Primeiro eu vou falar um pouco dessa guerra semiótica que você mencionou, do Eduardo Said, e depois eu vou falar um pouco dessa questão aí do antissemitismo e antisionismo, né? Então, o Eduardo Said, né, o que é uma das grandes contribuições do Said, né, quando ele escreve o Orientalismo, né? Colocar como as representações a respeito do outro, as representações a respeito do Oriente, do nativo, do colonizado, né, importam, né? E que o colonialismo e o imperialismo se dá também de formas discursivas, através das representações, né? Dessas desumanizações racistas, né? O que o Said está trabalhando, né? Ele está trabalhando como o racismo opera internacionalmente através do imperialismo e do colonialismo, né? Analisando ali inicialmente em particular os imperialismos britânicos e franceses, né, sobre o Oriente Médio na virada do 19 para o 20, que veio a justificar as colonizações dessas grandes potências mais tarde, após a Primeira Guerra Mundial. Então, como eu coloquei na resposta anterior, essa representação de Gaza, todo mundo como terrorista, importa, não é banal, né? Porque isso justifica esses ataques indiscriminados sobre a população civil a partir dessa lógica da doutrina Darria. As guerras discursivas e as representações importam muito. Por exemplo, uma coisa, né, estrutural do movimento colonial sionista na Palestina é o seu slogan fundador, que os judeus e a Palestina é uma terra sem povo para um povo sem terra, né?
Ou seja, os judeus nacionalistas, o sionismo é um povo sem terra e a Palestina é uma terra sem povo, né? E a partir dessa lógica de que a Palestina seria um vazio demográfico, sem povo, não sei o que lá, você está apagando a existência de milhares de palestinos que vivem lá há séculos, milênios, né? E deslegitimando o direito deles viverem naquela terra, né? Porque uma construção logo depois dessa não é que eles não existe ninguém, mas são árabes nômades que vivem de uma forma dispersa, que não constituem uma sociedade e, portanto, eles podem viver em qualquer outra nação árabe da região e, portanto, eles têm que ser deslocados, transferidos, que é a chamada ideia de transferência dentro do movimento sionista, que justificou o planejamento das políticas de expulsão sistemática da população árabe palestina, que resultou na Nakba de 1948, na limpeza étnica, quando 700 mil palestinos foram expulsos, 500 vilarejos foram destruídos, além de 15 mil mortos, né? Então, as representações importam muito, né? E os israelenses sabem muito bem disso. E por isso que eles fazem uma guerra discursiva globalmente, né? E uma dos principais frontes dessa guerra é equiparar toda a crítica a Israel como antissemitismo. Tanto que existe, por exemplo, esse International Holocaust Memorial Association, se eu não me engano, se é esse o nome, IHRA, e que eles fizeram uma definição de antissemitismo nos últimos tempos que fala de 7 formas diferentes, se eu não me engano, de crítica a Israel como antissemitismo, né? E eles começaram a empurrar isso para diversas nações do mundo, para eles começarem a adotar isso como um entendimento formal, oficial e legal de antissemitismo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Trump adotou isso e o Biden não retirou isso, né? Então, oficialmente nos Estados Unidos, algumas críticas a Israel são antissemitismo e você pode ser criminalizado por isso, né? E mais recentemente, o município do Rio de Janeiro adotou esse entendimento, por exemplo, né? A partir da atuação de uma organização em prol, né, de Israel que chama Stand With Us. Então, isso é uma tática diretamente do Estado de Israel, né, que busca manipular o debate em torno do antissemitismo, né, e criar formas falsas de antissemitismo vinculadas à crítica do Estado de Israel para interromper as críticas ao Estado de Israel. E isso tem sido, de uma forma geral, muito bem sucedido, porque tem colado em muita gente, judeus e não judeus. E isso é importante, né? Porque muitas pessoas vão passar a ter medo de criticar Israel, com medo de serem acusadas de serem antissemitas. E ser acusado de antissemita nas sociedades nossas, que são muito influenciadas pelo Ocidente, é muito grave. É só ver o caso do Monark, por exemplo, aquele podcaster e tudo mais, né? De extrema-direita. Ele é um cara que foi racista muitas vezes na sua vida, ao vivo, no seu podcast. Mas quando ele foi antissemita, ele caiu, né? Gerou uma comoção tamanha, né? E ele nem foi... Ele defendeu o nazismo, né? Mas isso foi interpretado como antissemitismo, porque, obviamente, o nazismo era antissemita, né? Mas o nazismo, ao mesmo tempo, é muito mais do que antissemita, né? Ou seja, aqui na sociedade brasileira, ser antissemita é até pior do que ser racista antinegro, né? Porque a gente é profundamente influenciado por essa dinâmica do pós-Segunda Guerra Mundial, que o genocídio dos judeus foi a pior forma de genocídio da história, né? E algo incomparável e tudo mais, algo excepcional. E essa excepcionalidade do genocídio contra os judeus, ela é transferida para a excepcionalidade da existência de Israel. E a gente não pode encarar, no meu ponto de vista, nem o genocídio contra os judeus, nem o racismo contra os judeus, e nem o nacionalismo judeu, e nem as suas reivindicações por um Estado, né, na Palestina como excepcionais. Essa é um elemento central, né? A gente tem que entender isso dentro das dinâmicas de racismo, colonialismo, antirracismo, anticolonialismo, imperialismo, raça, classe, terra, da economia política internacional e tudo mais, como a gente interpreta tudo, né? Eu sou radicalmente contra a excepcionalização da questão judaica e da questão palestina, né? Então, isso é um ponto central aqui, teórico, que tem consequência prática, né? Obviamente. Então, mas para além dessa manipulação proposital do debate do antissemitismo como crítica a Israel, vão ter aqueles judeus sionistas e os sionistas de forma geral que vão de fato entender, e aí não é manipulação, né?
crítica a Israel como antissemitismo. Porque isso é resultado de uma essencialização do que significa o combate ao antissemitismo e a libertação judaica, a resolução da questão judaica, né? Porque o sionismo surge ali no final do século XIX como uma resposta nacionalista à questão judaica e do antissemitismo para os judeus europeus, ali do leste da Europa particularmente, e não foi a única resposta. Você teve várias outras respostas judaicas, como os judeus comunistas, que defendiam diversas formas de emancipação dos trabalhadores dentro da Revolução Comunista. Não vou me aprofundar nisso agora. Mas o que é importante aqui é que essa ideia nacionalista ganhou, triunfou e foi adotada globalmente. E foi crescentemente adotada por todos os judeus, né, praticamente. Foi hegemonizada. Então, depois da criação do Estado de Israel, depois dos crimes do Holocausto, ser judeu deixou de ser uma coisa plural e passou a ser homogeneizada e hegemonizada pela identidade sionista, que é vinculada ao nacionalismo judeu sionista que criou o Estado de Israel e a experiência israelense. O judaísmo tem uma história plural, gigantesca, super diversa, de judeus das mais diversas origens, Ashkenazi, Sefaradim, da África, da Ásia, da Europa, das diversas imigrações, né, que foi construída a diáspora judaica, essa ideia do judeu errante, cosmopolita, multicultural, da ética humanista, do judaísmo e tudo mais. Isso tudo, de alguma forma, foi apagado. Não apagado completamente, mas eu vou citar um exemplo para você. O Yiddish. O Yiddish é a língua do judeu europeu, do leste europeu, do Ashkenazi, né, que é conhecido como o judeu do leste europeu, mas também é uma cultura. E você tem o teatro Yiddish, você tem a música Yiddish, né, inclusive o humor Yiddish. É o humor judaico que a gente vê no Woody Allen, no Seinfeld, desse tipo de coisa. Esse humor irônico do Groucho Marx e tudo mais. Então, tendo a cultura Yiddish. Mas, do ponto de vista do movimento sionista, o Yiddish era vinculado a esse judeu fraco europeu, né, que era oprimido e na diáspora na Europa. E o sionismo envolve a construção do novo homem judeu, que eles chamam de novo homem hebreu, na verdade, né, em tradução. Que é um judeu forte, orgulhoso, né, que se identifica com o seu povo e com a sua nação, que vai construir a sua nação com as próprias mãos e vai defender a sua nação com violência. Não vai mais aceitar ser oprimido e ser levado para o campo de concentração e para o extermínio como gato. É um rompimento com isso daí. E, por exemplo, nesse processo de rompimento com esse passado judeu, né, de alguma forma mais passivo, digamos assim, nessa representação sionista, o Yiddish passou a ser proibido em congressos sionistas. Então, você tinha, por exemplo, nos congressos sionistas, você tinha judeus das mais diversas origens, que falavam várias línguas, como Yiddish, ladino, sei lá o que, alemão, só que era obrigado a falar o hebraico, porque o hebraico é a língua do novo homem hebreu sionista que vai ser o israelense, que é esse homem forte, que defende o seu povo e tudo mais, Am Israel Hai, né? Como tem se falado muito esses dias. Então, essa experiência de vincular a resolver a questão judaica por meio da criação de um Estado-nação exclusivamente judaico, que é o projeto sionista, de você ter maioria demográfica judaica, né, de um Estado que seja para os judeus, acima de tudo, criou entre os judeus de todo o mundo, e dentro dessa identidade sionista, que resolver a questão judaica é a solução a Israel. E que como você se sente parte do povo judeu, mesmo você não sendo israelense, a crítica ao Estado de Israel como um Estado secular, laico, mas que está se tornando cada vez mais teocrático, mas isso não é a nossa discussão do momento, e que faz uma política colonial, racista, etnocêntrica, se torna uma crítica ao judeu, ao povo judeu. Então, de fato, né, há uma essencialização das possibilidades da libertação judaica e de que a única possibilidade é isso ser uma identidade inata do judeu, esse pertencimento ao povo judeu e essa identidade sionista e, portanto, o Estado de Israel. Há essa sobreposição, essa homogeneização, né, que tem um teórico britânico, John Agnew, que fala que é o Estado container, né? Essa sobreposição dessas identidades, entre Estado, nação, território e povo. E isso, de alguma forma geral, é construído nas comunidades judaicas do mundo inteiro. Por exemplo, aqui no Brasil, se você vai estudar numa escola judaica, o seu ensino não vai ser um ensino judeu plural, necessariamente. Vai ser muito vinculado ao ensino sionista israelense que tem lá. Porque o material didático das escolas judaicas aqui em São Paulo, por exemplo, são feitos a partir dos materiais didáticos israelenses.
E tem um livro muito bom, traduzido para o português, publicado pela Boitempo, de uma socióloga israelense chamada Nurit Peled El-Hanan, que vai mostrar como o material didático constrói o sujeito israelense como racista em relação aos palestinos. Ela analisa isso de uma forma sistemática, que a educação é fundamental para a construção desse sujeito. Então, isso se reproduz globalmente nas identidades judaicas que foram hegemonizadas pelo sionismo. Então, de fato, isso tudo para explicar que muitos judeus, de fato, entendem a crítica de Israel como antissemita, não como manipulação. Então, você tem a dinâmica da manipulação, você tem a dinâmica, né, desses sionistas que, de fato, entender a crítica a Israel como antissemitismo, e você, de fato, vai ter a sobreposição entre antisionismo, né, que é essa crítica ao sionismo, que é o combate ao sionismo, que na realidade é uma forma de antirracismo, de anticolonialismo, mas que recai sobre o antissemitismo. Por exemplo, quando você vai falar que Israel controla os meios de comunicação nos Estados Unidos, nos bastidores, e que controla a ordem internacional de uma forma oculta, e tudo mais. O próprio Mahmoud Abbas, o presidente da Autoridade Palestina, falou isso outro dia. Isso é uma declaração que é a sobreposição entre antisionismo e antissemitismo. Essas três formas de operação de denúncia do antisionismo como antissemitismo existem. E isso atrapalha você compreender o que é o antissemitismo real e combater o antissemitismo real. E hoje em dia está, de fato, havendo crescimento, né, de ódio contra os judeus, de crime antissemitas, de sentimentos antissemitas no mundo, mas ele é muito consequência dessa sobreposição entre judaísmo e sionismo que foi reforçada pelo próprio sionismo, pelo próprio Israel, que capturou e busca se dizer em nome dos judeus de todo o mundo. Por isso que movimentos de judeus antisionistas, não sionistas, vão dizer não em meu nome, né? Tá até na música do Jorge Drexler, né, que ele fala eu não aceito que vocês matem meu nome, né? Então, o movimento judaicos vão buscar romper com essa hegemonização e buscar retomar o pluralismo judaico que foi hegemonizado pelo sionismo. Então, aí alguns elementos centrais dessa manipulação do debate público. Não, é excelente. Deu para entender bastante bem como que essa associação, né, de antisionismo e antissemitismo é problemática, assim como também é problemática a associação da questão palestina com o terrorismo. Eu recomendo que o ouvinte que ficou aqui com a gente até o final, que leia o texto Sionismo, Antissemitismo e a Questão Palestina, escrita pelo Bruno e também pela Nina Galvão, foi publicado lá na revista Fórum, além, obviamente, da própria tese do Bruno, que mais uma vez eu vou recomendar. Olha só, então, ouvinte, você que ficou até aqui, eu vou então recomendar mais uma vez os textos do Bruno. O Bruno é um baita especialista, como vocês viram. É uma voz importante no debate, é uma voz que eu respeito muito. E assim como eu fiz com a Agostinelli, para evitar marmota, né, não incomodem o Bruno com bobagens, né? Antes de você criticá-lo, leia a tese. Eu acho que isso é importante, né? Porque o que não falta, né, Bruno, é lacrador aí, gente querendo opinar a partir do nada, né? Sendo que o tema é complexo, como vocês viram, é um tema difícil, não há solução simples, né? E trágico também, porque enquanto a gente está gravando aqui, nessa 1 hora, eu tenho certeza que mais vidas se perderam, né? Então, o que a gente está vendo é um absurdo, né? É um absurdo de todo tipo. Não há argumento no mundo que me convença de que, sei lá, atirar em ambulância seja algo razoável, de que atirar em hospital seja algo razoável, de atirar em escola seja algo razoável. Por mais que a gente condene aqui, de novo, né, fazer o checkpoint aqui, por mais que a gente condene o Hamas, o ato terrorista do Hamas, 7 de outubro,
Então, há uma indignação, né, o Bruno? Enfim, a gente tenta um certo distanciamento para analisar com a frieza que a academia exige, né? Mas, por outro lado, é muito lamentável. E já temos mais de um mês de conflito, e quando o tempo vai passando, há um efeito trágico, assim, que os temas vão perdendo um pouco a sensibilidade, né? A mente vai cauterizando, aí já não gera mais espanto como gerava antes, né? E aí, enquanto isso, a Gaza está totalmente sitiada, né? Sem recursos básicos aí para manter um mínimo, né, para uma população sobreviver. Tudo sob o argumento da punição coletiva. Então, enfim, queria deixar esse meu chute na escada aí com esse assunto, porque que eu fico até sem palavras, assim, né? Até quando? Qual que é o limite? Quando que vai ser suficiente para o Netanyahu? Quando que ele vai dizer, não, agora tá bom? Sei lá, Bruno, só eu tô falando aqui sem refletir muito, mas é porque eu tô de fato indignado com tudo que a gente tá vendo. Nem sei se isso vai pro ar, mas... Acho que, Felipe, eu achei legal esse seu desabafo aí no final em torno da naturalização do que está acontecendo lá. Isso, por um lado, é natural, a naturalização, né? As pessoas vão se acostumando, mas os palestinos estão, por outro lado, acostumados com isso, né? Eles estão há 75 anos mais, né, lutando contra isso, né? E, querendo ou não, um dos objetivos do ataque do Hamas foi justamente interromper esse silenciamento em torno da questão palestina, né? Porque a tragédia palestina, né, não é de um mês para cá, ela dura décadas, né? O apartheid ele é diário, né? As mortes são diárias, as expulsões são diárias, né? Então os palestinos estão lutando todos os dias enquanto a gente está vivendo a nossa vida, né? O que está acontecendo nesses dias é que a gente está prestando mais atenção, né? E o que eles pedem sempre fale da Palestina, mesmo quando não está em situação de calma, porque nunca não está acontecendo nada, né? Quando se fala em situação, né, não está tendo ataques e tudo mais, mas sempre está tendo violência, né? E essa é a importância, eu acho, dessa nossa conversa, essa é a importância de estar gerando esses debates e das pessoas que estão nos ouvindo aqui, né? Porque essas compreensões, elas vão se desdobrando e elas podem gerar novos acontecimentos no futuro, né? Os palestinos sabem disso, e de fato, se a gente vai olhar no longo prazo, há mudanças estruturais na opinião pública, né, no conhecimento e na conscientização das pessoas em torno da questão palestina, né? Muito como consequência da resistência direta deles. E eu queria, acho que, deixar, né? Infelizmente, a resistência violenta é o que chama mais atenção, né? Formas pacíficas de resistência que os palestinos fazem cotidianamente, né, não recebem a mesma atenção, né? E a ausência de uma pressão internacional por uma resolução do conflito, como a gente vê muito bem nesses dias, né, acaba forçando os palestinos a agir dessa forma, né? E aqui não é justificar a morte de civis, né? É só entender o contexto no qual essa violência se dá, né? E acho que isso é importante de esclarecer e de deixar de nota final aí. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Cortes, edição de podcast.